Podcast Agro a Mais, o seu podcast rural. Hoje aqui nós vamos prosear com dois produtores rurais no seu podcast e, é claro, muito obrigado desde já pela sua audiência. Estou aqui com o vice-presidente da Copervap, Leonel Oliveira, e também com o presidente da Copervap, Valdir Rodrigues, e a gente vai trazer aqui muitos assuntos relacionados ao setor lácteo. Primeiramente aqui o meu bom dia, o meu boa tarde ou boa noite para o Leonel. Você tá bom, Leonel? Seja bem-vindo mais uma vez. Ótimo, é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos, né? Isso mesmo. O dia começa e a hora que termina tem que estar bom também. Com certeza. Para nós é um prazer estar aqui novamente, né, falando com vocês aí e vamos dar seguimento na prosa. Com certeza. Valdir Rodrigues, para você é a mesma coisa, um bom dia, boa tarde, boa noite? Da mesma forma, né? Desejar, assim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, né? E dizer, assim, da importância e da satisfação enorme, né, de estar aqui mais uma vez e falando daquilo que faz a diferença na mesa da população brasileira, mas não só da população brasileira, mas do mundo, né? O Brasil é um país dos mais importantes hoje porque é especialista, né, graças ao agro, em produzir comida. E se tem comida, tudo começa e começa bem. Com certeza. Gente, hoje a gente vai falar aqui, como eu já disse, sobre as questões do setor lácteo. Nós temos 4 pontos muito importantes hoje aqui para poder debater, trazer informações para você, principalmente de produtores rurais que fazem parte de uma cooperativa de produtores de leite, principalmente, tem produtores de grãos, enfim, também, mas eles têm aí a vida como produtores de leite e também tem aí a participação do outro lado, que é onde trabalha com beneficiamento do setor lácteo, para você que está assistindo a gente pela primeira vez. Bom, nós vamos falar aqui hoje sobre preço do leite ao produtor rural. É um assunto aí que interessa a todos os produtores de leite e também aqueles produtores de grãos que fornecem, principalmente soja e milho, que fornecem então alimento para o gado de leite. O mercado está em uma fase aí de recuperação gradual e após quedas acentuadas no ano 2025, o preço médio do leite, de acordo com o CEPEA, registrou alta no mês de março e abril de 2026, chegando à casa de R$ 2,14 por litro na média Brasil. No entanto, esse valor ainda está cerca de 25% abaixo do que era praticado no mesmo período do ano anterior, em termos reais. Bom, e a gente vai então agora discutir sobre isso com esses produtores rurais. E a gente observa uma leve recuperação então nos preços pagos ao produtor nesse início de ano, após um ano passado muito difícil. Como que a Copervap, Valdir, avalia a sustentabilidade dessa alta para os próximos meses? E qual é o preço de equilíbrio hoje para que o produtor rural aqui de Paracatu, do Noroeste, de todos os outros lugares, então, não venham a trabalhar no vermelho, né? É a grande preocupação, né? A preocupação da Copervap e a preocupação de todo o segmento de negócio. Primeiro, nós temos que pagar o custo de produção. O produtor de leite, mas não só o produtor de leite, mas o produtor quase em geral, o agro quase em geral, vem com uma dificuldade muito grande, porque com um custo de produção muito exprimido, e aí se vacila um pouco na produção, o prejuízo fica, e para fechar essa conta com esse juro alto como nós estamos vivendo, não é fácil. Então nós com essa Selic aí beirando 15%, e estava a 15, 14,75, fica muito difícil. Então você já entra para o negócio, né, pagando 15% para estar nele e depois mais o imposto. Então acaba que você tem dois parceiros muito pesados. Primeiro nós temos os impostos que sobem sem parar, né? Uhum. De outro lado, os juros que sobem sem parar. Então nós trabalhamos para o governo e trabalhamos para as instituições financeiras e depois que a gente vai para o mercado. Isso criou uma dificuldade muito grande. Os produtores com muita dificuldade. Nós tivemos um tempo abaixo o preço abaixo do preço de produção. E um produtor muito desanimado, o produtor de leite muito desanimado, passou por muita dificuldade. Graças a Deus até que veio a chuva que ajudou a recuperar essa autoestima
levar a autoestima do produtor. Depois já veio uma melhora, né? Uma melhora que, no momento assim que a gente aponta assim, um otimismo, né? Você acaba de falar aí que ainda está 25% abaixo do preço pago no ano passado e com custo de produção mais alto. Mesmo assim, a gente já tendo esse otimismo, essa luz no fundo do túnel, nós estamos com muita preocupação, porque as importações da Argentina e do Uruguai, muitas das vezes a gente sabe disso, que essa importação, a Argentina não tem todo esse leite, o Uruguai nem tem essa expertise em produção de leite, ele usa através de triangulação. Esse leite vem da Europa, principalmente da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, né? E joga dentro da Argentina, usa o Mercosul e cai no Brasil para concorrer sem nenhuma tarifa, para concorrer com o nosso leite aqui, que é um custo de produção muito, muito mais elevado, com mais dificuldade, e nós passamos por momentos de muito desafio. Então, de novo, viu, França, os preços começavam a reagir, a coisa começava a fluir, por causa do excesso de importação. Na segunda quinzena já começou a travar. Começou a travar e a gente já teve sinalização, mesmo no momento de elevação de preço, já teve sinalização de queda nas pontas, já travando. Mas por quê? Os grandes segmentos tá fazendo o equilíbrio do mercado, buscando leite fora. E com isso tem muita gente pagando essa conta. Nós já fizemos várias vezes a Brasília, já mobilizamos tantos políticos, tantos deputados, senadores, que tem que fazer alguma coisa, tem que ter a política do leite. Uma política que seja uma política que nós não precisamos ficar nessa luta, que tenha um equilíbrio, né? Porque se você pega um país como o Canadá, o produtor de leite tem cota. Se alguém quer entrar para produzir leite, ele tem que comprar a cota de alguém. Aí ele pode entrar no mercado produzindo leite. Então aqui ele já tem um padrão de produção de leite e a pessoa sabe que ele vai ter um custo de produção assegurado. Nós não queremos isso, mas nós queremos pelo menos que tenhamos uma cota, um parâmetro, tem um freio nessas importações. Como que tem a questão da cana-de-açúcar. Como que o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, tem um clima favorável à produção de cana-de-açúcar, nós não entramos com a cana-de-açúcar para concorrer com o açúcar da Argentina, tem um freio. É isso que a gente gostaria. Não vamos proibir essa entrada, que nós sabemos que precisamos da importação para a questão de equilíbrio do mercado, de sobrevivência de negócio, mas que não seja enxurrada nesses momentos. Né? Porque precisa de sobreviver. Se a gente continuar com essa política, nós vamos matar os nossos segmentos. Segmentos que são importantes não só para o Brasil, mas para o mundo. E já chegou o momento que nós vamos ter dificuldade de produzir alimento até para a população brasileira. Entendi. Inclusive aqui o Valdir já entrou no segundo tópico da prosa, que tem muito a ver com relação à questão do preço do leite, né, Leonel? O produtor rural, ele tem feito o seu dever de casa. Aqueles produtores rurais que, por um motivo ou outro, não têm ali na sua propriedade condições de investir em técnicas, ou, por exemplo, o escoamento é um pouco difícil, quer dizer, o custo fica alto para esse produtor rural, muitos saíram, porque não conseguiram dar sustentabilidade ao negócio. Mas, por outro lado, também tem essa questão da importação. O limite, ele deveria ser feito, no caso, principalmente pelos nossos governantes. O Congresso Nacional, na sua opinião, ele é importante para criar, talvez, uma lei, um mecanismo de controle tanto do volume de leite que é importado para atender a demanda do consumidor, que precisa ter um produto de qualidade e também com preço justo para ele lá no supermercado, assim como o produtor brasileiro precisa também receber um valor justo pelo leite produzido. Achar esse equilíbrio hoje em dia ainda está sendo uma tarefa muito difícil, né, Leonel? É uma tarefa difícil, mas não é impossível. Sim. Né? Se tem vontade política, aonde tem vontade política, tem solução. Né? O nosso grande problema hoje no nosso país é justamente a importação desenfreada. Né? O Brasil, a gente sabe que não é autossuficiente em produção de leite, né? Todo mundo tem essa consciência. Né? Como o Valdir falou aqui, a gente
necessita de importação, sim, não só de lácteos, né? Tem outros produtos aí que tem para trazer equilíbrio no mercado. Mas a hora que você não regulamenta, não cria regras para essa importação, aí você acaba matando a produção, a cadeia produtiva interna, e isso, né, já foi falado, a gente já falou muitas vezes, isso vai custar muito caro para o consumidor brasileiro num futuro bem próximo. Porque o que está acontecendo hoje, nós não temos entrantes na produção de leite. Uhum. Não tem pessoas iniciando a produção de leite. Pelo contrário, tem pessoas parando. Né? E a cada dia que vem o desestímulo por parte dos governantes, com certeza vai diminuindo essas pessoas que acreditam no campo, que acreditam no agronegócio, que acreditam na produção de leite, que é um trabalho árduo. Eu até acredito que produzir leite hoje do agronegócio é uma das tarefas mais difíceis que existe. Uhum. Né? E as pessoas não querem esse sacrifício quando não tem remuneração. Né? Você vai ficar aí, como se diz, batendo contra a parede o tempo todo. Né? Então, assim, a coisa vai ficando difícil, as pessoas vão migrando para outras situações. E eu acredito que em breve, se nada for feito, o Brasil vai virar um importador total de lácteos. Porque, como eu falei, a produção é uma das produções mais difíceis que tem no campo, que é a produção de leite. E é uma produção que precisava de ser atendida, vista pelos nossos governantes como uma produção necessária, uma produção onde segura famílias no campo, mas para segurar famílias no campo, você tem que segurar com dignidade. Né? Você não pode escravizar aquela pessoa lá no campo. E o que o governo tem feito ultimamente é escravizar o produtor de leite. Né? Ele segura ele lá no campo, pagando uma ninharia por um litro de leite, né? Porque o produtor ele precisa de entender que quem está precificando esse leite dele não são as cooperativas, não são os grandes laticínios. O que precifica esse leite é a política. Uhum. O que está precificando o nosso leite é a importação. A hora que chega um leite lá de fora com o custo, com o valor médio abaixo da metade do nosso aqui, coloca preço no nosso também. Né? Então, eu acho que hoje é política interna. Primeiro, o governo tem que fazer o dever de casa dele. E o que a gente quer é só uma fiscalização mais rigorosa em cima desse produto que está entrando aqui no país. Porque a gente sabe, assim, tem muita informação, de que o que está vindo para o Brasil não é um produto de primeira qualidade. É um produto que está próximo de vencimento, é um produto que ele vai ser reidratado, ele não é um produto in natura, né, que é diferente do nosso aqui dentro do país. Uhum. Então, o que a gente precisa é disso, é do Ministério que faz esse controle, né, que é o MIDIC, fazer essa política de contenção de entrada desse produto. Como o Valdir falou, o Brasil produz muito açúcar da cana-de-açúcar, que é uma produção muito mais fácil, mais prática de fazer. Sim. A Argentina é beterraba. Né? Então, a Argentina falou, opa, peraí, minha produção aqui é sofrida, é batalhada, então o açúcar do Brasil aqui tem freio. Entendi. Né? E aqui no Brasil é o que o governo precisa de fazer. Leite da Europa, né, que é triangulado aí pelo Uruguai, pela Argentina, né, que entra aqui no nosso país, ele precisa também de botar esse freio e falar, peraí, esse leite, o meu produtor aqui, ele sofre mais que o seu aí, então vamos criar uma barreira aí, não é deixar de que esse leite entre no país, ele pode entrar, mas ele tem que ter um custo diferenciado. Entendi. A gente aqui vai para um intervalo, você pode mandar o seu comentário para a gente, é 38991810123 e voltamos já, não saia daí. E você que é empresário do ramo rural ou do ramo comercial, faça a sua propaganda, a divulgação da sua empresa no programa Paracatu Rural. É o programa que eu estou recomendando para você. Paracatu Rural é o programa mais escutado aqui na região de Paracatu, noroeste de Minas e, se brincar, toda Minas Gerais. Faça propaganda aí que você não tem nada a perder, meu amigo. Eu recomendo e recomendo muito. E ó, Paracatu Rural é sinônimo de trabalho, é sinônimo de aumento de vendas para a sua empresa. Se você anunciar o Paracatu Rural, com certeza a sua empresa vai ter altos rendimentos
como a minha silagem aqui. E por enquanto é isso, um abraço e até o próximo, se Deus quiser. Eita prosa boa hoje aqui no seu podcast rural, hein? Estou proseando com 2 produtores rurais cooperativistas. Eles são presidente e vice-presidente da Coopervap, aqui na cidade de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. Valdir Rodrigues, presidente, e Leonel Oliveira, vice-presidente. Bom, a gente estava falando aqui no bloco anterior sobre a questão da importação de leite, né? Eu quero trazer algumas informações para você aí. É o calcanhar de Aquiles do setor, sim. Em fevereiro e março desse ano, o volume de importações, especialmente do Mercosul, como o Leonel falou no bloco anterior, desacelerou cerca de 16% em comparação a 2025, mas o déficit na balança comercial de lácteos ainda é alto, cerca de 171 milhões de litros. Há uma pressão política, então, forte para mecanismos de proteção contra o leite importado, que é o que a gente está falando aqui, né? Que essa proteção não é para proibir importação, mas sim para equilibrar o volume versus o que é produzido aqui, para que a gente tenha também preço para o consumidor e preço bom também para o produtor rural, dando a ele condições de continuar produzindo. As importações de leite em pó, Valdir, da Argentina, como você falou, do Uruguai, elas continuam sendo, então, uma pedra no sapato de vocês produtores rurais, né, de todo o setor. Como que a cooperativa tem se posicionado politicamente sobre isso? De que forma que esse fluxo de leite externo impacta diretamente o planejamento da captação da Coopervap e de outras cooperativas que você tem conhecimento a respeito desse ponto que vem atrapalhando os produtores? Quem sofre mais com essa questão e preocupa, né, ao mesmo tempo, é o cooperativismo. Porque o cooperativismo, ele tem um desejo e ele precisa de um cooperado forte. E, na verdade, o que é a cooperativa? É a junção de várias pessoas, cria a cooperativa, funda essa empresa, né, chamada cooperativa, e eles vão colocar os produtos deles no mercado. E o que é essa empresa, essa cooperativa? Se o produtor está forte, está bem, a cooperativa está bem. Se o produtor está fracassado, a cooperativa também está com dificuldade. Porque a cooperativa tem a preocupação de hoje de colocar esses produtores no mercado, de estar captando os produtos dos cooperados, colocar no mercado, ter bom resultado e voltar um pagamento satisfatório para os cooperados. Uhum. E nesse momento, esse jogo que existe hoje do excesso das importações traz as cooperativas por dificuldade. Por quê? Porque tem muito leite, esses leites são ofertados a preço, joga os preços lá embaixo, no varejo, e aí nós vamos pagar um preço que não paga o custo, né? Não vai pagar o custo de produção desse produtor, deu o custo, e aí traz dificuldade. Então, nesses momentos, é difícil. O que nós queremos? Nós queremos que seja justo. Sim. E o produtor de leite hoje, ele é um das pessoas ligadas ao agro, à produção de alimentos, mais sofrido. Mais sofrido justamente por causa desse excesso de importação. E ele tem na mão um produto que não espera. O leite não espera. Você não tem como você estocar ele na fazenda, você estoca o bezerro 1 mês, 2 meses, 6 meses a mais, uma vaca um tempo a mais, mas o leite não tem jeito de você estocar. Você tem que colocar ele no mercado. E quando nós temos esse excesso de importações, vai afetar as cooperativas, vai afetar o produtor. É claro que não afeta os grandes laticínios que está metido até o pescoço nas importações. O que interessa a esses grandes laticínios? Hoje, infelizmente, Francis, nós estamos fazendo no Brasil uma coisa perigosa que está acontecendo no Brasil, os grandes conglomerados de laticínios de leite. Nós estamos vendo aí os grandes segmentos do leite, vamos chamar de mundial, comprando os laticínios menores e virando megas laticínios. Isso está acontecendo ultimamente. Nós vemos aí vários grandes laticínios médios sendo vendidos, cooperativas grandes que, como o caso da Itambé recentemente, vendeu para a Lactalis. Isso também nos preocupa muito. Nos preocupa muito por quê? Porque esse povo, de uma certa forma, estão metidos nas importações até o pescoço, estão preocupados
com a questão do leite, eles estão querendo ganhar dinheiro com o leite. O que vai custar e o que vai sobrar para o produtor, eles não estão preocupados com isso, não. E as cooperativas estão preocupadas com o resultado e com a sobrevivência do produtor. Agora, esses megas laticínios, que foi criado, que entraram para o mercado do leite, estão comprando os setores inteiros do leite, eles não estão nem aí preocupados com o produtor. Se for qual que é a preocupação desses grandes negócios do leite, digamos aí? A grande preocupação dessas multinacionais do leite, que entrou de sola no leite brasileiro hoje, que tá mandando no mercado do Brasil, é ganhar dinheiro. Uhum. Então eles precisam de ganhar dinheiro. Agora, se esse leite vem de importação, ou se vem de produtor, você usa a importação para poder enforcar a produção interna também, eles não estão preocupados. O que eles importam é que no final do mês ou no final do ano, que eles tenham um bom resultado. Ao que custa, não. Mas agora as cooperativas estão muito preocupadas que esse resultado vai custar o suor de muita gente. E está custando o suor de muita gente. Leonel, pegando essa linha de raciocínio, de acordo com o que a gente já trouxe aqui de informação, nós temos então um país, Brasil, que não produz leite suficiente para a demanda, para os consumidores brasileiros. Ao mesmo tempo, nós temos produtores deixando a atividade, como a gente falou, pelo preço que eles estão recebendo, mas que dentro de uma cooperativa eles continuam cooperados. Uma cooperativa hoje, não só a Copervap, mas uma cooperativa hoje, para manter-se cooperado ativo na zona rural, mesmo não produzindo leite, o que ela pode fazer? Por exemplo, vamos dar uma avaliada aí na sua fazenda, vamos ver se realmente a aptidão dela é de leite, porque você parou de produzir, teve algum motivo. Vamos avaliar. Isso tem sido feito porque, às vezes, realmente o produtor rural ele precisa sair da atividade, desenvolver uma outra atividade ali e manter-se dentro da cooperativa, fortalecendo a cooperativa, como o Valdir acabou de falar aqui agora, mas em outro momento pode ser que, já acabou, vamos então começar do zero com uma um novo sistema de produção e a cooperativa entra junto com esse produtor para fortalecê-lo e aí, consequentemente, num futuro próximo, estar com ele ajudando a fortalecer a cooperativa. Francis, é uma preocupação muito grande que a gente tem. Paracatu tem uma característica diferente ainda, né? Nós temos aí nossa grande massa de produtores, são pequenos produtores e às vezes até a grande maioria assentados, né, de reforma agrária. Então são parcelas de terras muito pequenas, né? E em pequenas parcelas de terra é difícil você migrar para negócios maiores. Entendi. Né? Então a nossa grande preocupação, Paracatu estrategicamente, ele não tem cultura de fruta, não tem cultura de hortifrutis, né? de hortaliças, né? Sim. Granjas, não temos. Né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o futuro desse nosso produtor. E da nossa cooperativa também, nós já vimos aí cooperativas que já foram grandes no passado e que acabaram, né? Por quê? Porque os laticínios, esses laticínios que visam somente lucro, só dinheiro, eles foram para cima das cooperativas e isso acontece em toda a região, em todo o país. Eles vão também com o propósito de quebrar as cooperativas, porque o grande objetivo dos grandes laticínios é tirar as cooperativas do ramo. Tirar as cooperativas da frente para quê? Para lá na frente ele pisar de vez no pescoço desse produtor. Hoje nós sofremos aí ataque aqui na nossa região de laticínios que a gente nem sabia, vamos dizer, que existia, e estão vindo aqui na nossa região comprar leite. Né? Qual que é o objetivo principal desses laticínios? Tirar as cooperativas do negócio. Porque a cooperativa ela tem um trabalho social onde ela cuida de todos da mesma forma. Ela não mede distância para buscar um leite, se é pouco, se é muito. A nossa cooperativa tem essa cultura e essa tradição de não deixar ninguém para trás. O que os laticínios, às vezes, estão chegando nas nossas regiões? Eles chegam colocando preço,
né, em cima do leite, que a gente sabe que não sustenta, que não tem preço em lugar nenhum, e às vezes ilude o produtor com aquele plus a mais no pagamento do leite ali, mas só com a intenção de tirar aquele produtor de dentro das cooperativas para amanhã ou depois acabar com as cooperativas. Né? Então, é uma preocupação muito grande. A gente tem alertado muito os nossos produtores, mas tem aqueles que acham que farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Ele vai buscar o interesse dele ali. Mas o grande interesse dele, ele não está medindo isso nesse momento, é a subsistência dele. Entendi. Porque amanhã ou depois esse laticínio vai largar ele para trás, ou vai chegar e falar assim, olha, eu te pagava R$ 2,20 no seu leite, hoje ele é R$ 1,10. Estou entendendo. Se você quiser, eu levo. Se não, você não tem para onde mais mandar. Então, é assim que eu vou fazer. E nós temos essa preocupação, porque Paracatu, como eu falei, é um município. A nossa região não é só Paracatu, Naí e as outras cidades circunvizinhas aí. A tradição aqui é pequeno produtor. Né? E esse pequeno produtor não tem como fazer recria de animal. Né? Ele não tem, às vezes, um suporte financeiro para fazer uma granja de ovos, que leva tempo até começar a ganhar dinheiro, e a margem é muito pequena também. Né? Fazer frango também, você precisa de um abatedouro de porte industrial mesmo, grande, né? Porque nós temos aqui em Paracatu um abatedouro que abate 200 frangos. Isso aí, né, não abate frango, né? Isso é quase que para as pessoas comer no final de semana. É né? verdade. Então, assim, a grande preocupação que a gente tem é como vai ficar isso no futuro. E aí volta de novo a questão da política. A política está acabando com o nosso produtor. Né? E isso tem como resolver. É só fazer com que esse leite chegue aqui no Brasil, esse leite importado, que a gente deixou bem claro que ele precisa de vir para cá, né? Mas vir de maneira ordeira, de maneira justa. Né? Eu já falei num outro programa aí do dump, né? E até acho que eu dei um exemplo, que dump é só uma palavra bonita, né? Mas, na verdade, é uma concorrência desleal. Sim. Né? É você vender o seu produto pela metade do lado do seu vizinho para quebrar o seu vizinho para depois você vender ele para o dobro. Né? Então, é isso que a importação de leite está fazendo com o nosso produtor nesse momento. E, assim, aí já vem há um tempo fazendo isso. Como eu falei aqui no bloco anterior, nós não temos novos produtores de leite iniciando na atividade. Não temos. Nós temos aí, às vezes, um produtor que compra a vaca de um que está saindo, mas aquela pessoa que está construindo mesmo um curral ali para produção de leite já tem muito tempo que não está tendo esse produtor que acredita de fato nesse negócio. Entendi. Bom, nós vamos ainda voltar aqui falando mais sobre a questão do leite, né? E um ponto-chave aí é que a gente tem acompanhado aqui, principalmente a diretoria aqui da Copervap, é que eles, juntamente com outros produtores de Minas Gerais e do Brasil, têm sempre ido a Brasília e lutado pelo setor. E isso precisa acontecer não só com os produtores aqui, por parte dos produtores de Minas Gerais, do sul do Brasil, mas de todo o país precisa, então, junto às suas associações, federações, cooperativas, ir a Brasília lutar pelo direito do produto rural. Vamos ao intervalo e, deixando aqui novamente, você pode enviar aí o seu vídeo para o 389-9181-0123, falando, dando sua opinião e dizendo também de onde você está acompanhando a gente, tá ok? Vamos falar sobre tecnologia depois do intervalo, volto já. Anuncie no programa Paracatu Rural, o melhor programa de TV do Brasil, para você anunciar a sua empresa, tanto do ramo agrícola como o meu, como também da área comercial, se você é da cidade. Você que está querendo aumentar as suas vendas, render, fazer crescer, igualzinho minha produção de silagem, olha aqui para vocês verem, a minha produção de silagem é com o programa Paracatu Rural. Siga também o agrônomo Fabrício Andrade, que é parceiro do Paracatu Rural e parceiro também do Francis de Oliveira, que é o âncora desse programa que faz a sua empresa crescer. Meu amigo, você está perdendo seu tempo. Já pega o telefone que está aparecendo aqui na tela e liga diretamente para o Francis, conversa com esse rapaz, gente boa aí, para você aumentar as suas vendas. Um abraço, até o próximo vídeo.
Vamos agora para a nossa parte final. A prosa aqui é muito boa, é com 2 produtores rurais sobre questões do setor lácteo. Estou com o presidente da Copervap, Valdir Rodrigues, e com o vice-presidente também da cooperativa, Lionel Oliveira. 2 pontos que a gente deixou aqui para esse último bloco também tem muito a ver um com o outro e que traz uma certa solução para os problemas que a gente trouxe aí nos blocos anteriores e que o produtor rural pode executar, ou seja, é da porteira para dentro, que é a questão no período seco, que, por exemplo, a gente já está nesse período seco, né, que a gente fica aí 3 meses, 4 meses, em algumas regiões 5 meses sem chuva considerável para que a pastagem possa fluir, então ter um alimento um pouco mais barato ali para aquele gado, e também sobre a questão do melhoramento genético, que é importante para que o produtor rural faça no seu plantel o melhoramento genético e assim ele possa produzir mais. Não é isso, Valdir Rodrigues? Esse período de seca é complicado, mas independendo da propriedade também, o período das chuvas é complicado. Mas o período da seca, na maioria das vezes, é o período onde a pastagem começa a arriar. E aí tem que levar o gado para o coxo, né? É verdade, viu, Francis? Que o mínimo que nós ficamos com gado encocheirado na nossa região, você ter um judiar tanto do seu rebanho, você vai ficar de 6 a 7 meses com esse rebanho no coxo. Você vai colocar ele agora em maio, né? Que as pastagens vão começar a endurecer, secar e já não dá para produzir a pasto. E você vai tirar no final de outubro, é muito raro. Geralmente no final de novembro e alguns meses você estica até para setembro. Entendi. É muito... se você... Tem 2 coisas. Ou você prepara comida, o seu rebanho, ou você sai da atividade. Não dá para ficar no meio termo, né? Nós não temos outro caminho. Hoje a atividade leiteira, o gado de corte também passa pela comida. Sem comida, você não tem sucesso nessa atividade. Por isso que a cooperativa é uma grande parceira dos produtores durante o período de plantio. A cooperativa praticamente financia, vai nas instituições financeiras, busca financiamento para financiar uma grande parte, a maioria dos nossos cooperados. Porque a gente sabe do grande desafio que é esse momento. Então esses cooperados planta nesse período, faz a silagem, armazena e vão começar agora a colocar essa silagem no coxo para esse rebanho. Sim. Pode até começar de forma assim, uma merenda, vamos chamar, uma vez só no dia, mas chega um momento que nós não vamos ter mais pastagem, que vai estar toda seca. Esses dias eu estava fazendo negócio com um rapaz aqui de Brasília, Alessandro, um cara maravilhoso, um cara diferenciado, produtor nosso, cooperado nosso, e ele falando quando ele comprou a fazenda dele aqui no município de Paracatu. Ele falou, aqui no município de Paracatu você tem que comprar fazenda no período seco, né? E é uma grande verdade, porque você chega nessa época, é um jardim. É a coisa mais maravilhosa você andar pelas fazendas de Paracatu, pelos assentamentos, pasto sobrando, capim muito, né, robusto e tudo. Mas quando você chega no período da seca, você chega mês de agosto, setembro, o negócio é feio. Então, por isso, tem que preparar para esse grande desafio. Se você não prepara, o prejuízo é muito grande, que você vai perder rebanho, vai perder produtividade, vai ser uma série de coisas. Nós só conseguimos ter sucesso preparando comida. E nesse estilo, a cooperativa é muito importante. Porque, na verdade, não é a cooperativa, é a essência do cooperativismo. O cooperativismo é esse. Onde nós temos cooperativismo forte, nós temos uma sociedade com uma visão diferente, uma sociedade mais com índice de desenvolvimento melhor, porque o cooperativismo visa as pessoas. O cooperativismo, que quando você pega a essência mesmo do negócio, às vezes visa o lucro. A cooperativa, antes de visar o lucro, o resultado, ela visa as pessoas. Então, antes dela visar o resultado dela, ela está visando que o cooperado precisa de ir bem, que o cooperado precisa de desenvolver a sua atividade com o pé no chão, que o cooperado precisa de fazer a comida. Nós precisamos, para aqueles que não têm condições de ir nas instituições financeiras, a gente fazer esse meio de campo e na instituição financeira, buscar esse recurso.
colocar no nosso cooperado para ele ter condição de preparar a comida para o seu rebanho, porque se entrar para dentro num período de estiagem, sem preparo de comida, é entrar com prejuízo. Primeiro você não vai ter leite, depois você não vai ter carne, e depois você vai ter uma perca grande de animais. Então essa é a nossa grande preocupação. Esse trabalho já é um trabalho de décadas da cooperativa. Cada dia a gente procura reforçar mais esse trabalho e o nosso cooperado tem conscientizado muito. E o cooperado que é do município de Paracatu, ele tem uma facilidade a mais para enfrentar esse período seco. Por que ele tem uma facilidade a mais? Porque aqui nós temos um município muito forte, temos um município que tem auxiliado esse pequeno produtor que não tem máquina, não tem equipamento. Então nós chegamos aí no período, ele tem tantas horas de gradagem, que é suficiente para gradear uma área que dá para ele cuidar do rebanho dele durante a seca. Depois está o município presente com 15 horas de silagem. Então o município é um grande parceiro do produtor aqui, junto com o cooperativismo. E está o cooperativismo auxiliando, financiando, está o cooperativismo buscando a produção desse produtor, independente do volume desse produtor, chegando em todas as propriedades, tentando fazer sem fazer exceção. Nós temos criado expertise nos últimos anos, isso graças a um trabalho em conjunto, de atender todas as pessoas, de atender sem fazer exceção, porque para você estar no mercado, você tem que aprender a andar com pequeno, com médio grande, com todo mundo. E para o cooperativismo, todos cabem no processo do cooperativismo. Sim. E assim nós temos tentado calçar a botina de todos, colocar todos os barcos, caminhar juntos, tirar aquilo que é importante e humanizar o nosso negócio e, ao mesmo tempo, humanizar também o negócio dos nossos cooperados, que é a grande preocupação nossa. Mas se não tiver esse trabalho em conjunto, com seriedade, descartando os atendimentos individual. Porque o povo fala assim, quando um prefeito, quando ganha uma eleição, ele não vai sofrer, não é o ditado do povo, ele vai sofrer não é com os inimigos, ele vai sofrer com os inimigos, com os amigos. Porque os amigos vão querer tanta coisa que ele não vai conseguir dar tudo isso e uma hora muita gente vai virar as costas para ele. Agora, no cooperativismo, o que é? Nós temos que fazer um tratamento justo para todos, tanto que a gente faça para os amigos, faça para os inimigos, que nesse barco todos têm a mesma importância. Essa é a preocupação nossa que nós temos feito nos últimos anos, tem dado muito certo, tentando tratar todo mundo com justiça, com equilíbrio. E nesse sentido também nós tratamos para poder que tenhamos sucesso e que os nossos cooperados também nesses momentos de desafio, vamos chamar o momento de seca, um momento de desafio, que esse momento de desafio transforme em um momento bom. Porque quando você entra para um período de seca, com bastante alimentação, o suficiente para você dar para o seu rebanho, é bom, é um período de desafio, mas um período bom. Você vai produzir muito, você vai produzir mais que as águas, você vai ter o gado talvez até mais gordo que no período de chuva, você não vai ter aquela quantidade de barro. Então tem um desafio, mas você preparando para esse desafio, vai ser um momento de desafio, mas que vai ser também de resultado. Entendi. Leonel, a questão da tecnologia tem vários pontos que o produtor rural pode trabalhar. Melhoramento genético do rebanho, dependendo da situação, talvez até irrigar uma pastagem, fazer um piquete, mudar o tipo do capim que ele tem ali para enfrentar o período da seca, plantar um cultivar que vai dar uma qualidade melhor na silagem na época das águas, e aí ele vai produzir o alimento para a época da seca. Um acompanhamento hoje de especialistas junto ao produtor rural é necessário. O produtor rural ele pode, hoje em dia, ter uma equipe e
quando ele é cooperado, ele ainda conta também com o apoio da cooperativa em diversos pontos. Como que hoje a Coopervap tem trabalhado com esse produtor rural cooperado nesse atendimento técnico para poder fazer esse melhoramento da propriedade? Ô, Francis, é interessante, né? Até a gente falar de tecnologia, a gente tem que lembrar um pouquinho do passado. Eu sou filho de vaqueiro, né? Ajudei no curral junto com meu pai. E a gente via, quando tinha um fazendeiro que tirava 150 litros de leite, ele tinha que ordenhar quase que 150 vacas. Né? Piava a vaca ali para tirar 1 litro, 2. Quando aparecia uma vaca de 4, 5 litros, era campeã do curral. Né? Uhum. Então, a tecnologia veio, mas junto com essa tecnologia veio os desafios. Né? Veio melhorando geneticamente esses animais, mas os animais começaram também a exigir um pouquinho mais de atenção. Uhum. Né? Então, a cooperativa vem num processo de evolução também juntamente com esses produtores, e hoje nós temos aí vários programas de atenção e incentivo ao produtor, aonde a gente tem um técnico, às vezes um agrônomo ou mesmo o veterinário, que faz, principalmente nós hoje temos o projeto Mais Leite, aonde todo mês o técnico está lá na propriedade desses produtores, né? Tem o Rural Sustentável também, que é um outro projeto também, onde orienta ali para a pegada de carbono, né? Então tem a recuperação de pastagem, então tem todo um projeto. Aquele produtor que quer crescer, quer desenvolver e quer o apoio da cooperativa, a cooperativa está à disposição dele, está junto com ele, para poder colocar ele no caminho para poder ganhar dinheiro. Uhum. Né? Ninguém fica em cima de uma propriedade só por estar em cima da propriedade. Ele fica ali fazendo 2 coisas. É o que ele gosta, mas ele precisa de buscar resultado para dar conforto para ele e para a própria família. Né? E o gado vem nessa evolução. Aí, quando a gente fala da produção de comida, Paracatu hoje melhorou muito nessa questão de produção de comida, que não era uma região, um município que não tinha essa tradição. E aí a prefeitura veio com esse processo que o Valdir acabou de falar aí, de apoio ao produtor, né, que é um processo assim, extremamente importante, porque um produtor que tem aí 40 hectares, se ele compra um trator, falta o dinheiro para comprar o implemento. Uhum. Então, se ele tem um implemento, falta o outro implemento, né? Que são vários implementos aí necessários numa propriedade rural, e aonde o município vem dando essa atenção total. Hoje o nosso município não planta, não colhe e não produz comida para o animal aquele produtor que não quer. Entendi. O nosso município agora, recentemente, né, nessa última safra, distribuiu mais de 1.500 sacos de milho para plantio, para fazer silagem, fazer comida para os animais. Né? E juntamente com esse milho, liberou a gradagem, liberou a planta e liberou a confecção da silagem. Sim. Então foi um processo quase que completo. Né? O produtor também precisa de fazer um pouquinho. Claro. Né? E aí, a gente voltando ainda, falando na questão da evolução dos animais, o animal saiu dali de 3, 4, 5 litros. Hoje existe animal, né? Claro que é animal de torneio que produz 110 litros de leite, né? Entendi. Em um dia. Então, assim, esse animal ele também deixou de comer feijão com arroz. Uhum. Né? Ele precisa de uma comida com mais substância, vamos dizer assim. Sim. Né? E isso vem acontecendo com o gado que saiu de 4, 5 litros de leite e hoje está com média de 20, 25, 30 litros. Ele precisa de uma silagem de boa qualidade. Né? E o produtor precisa de fazer conta. Né? O que uma vaca come durante o dia de silagem? Em média de 20 a 30 quilos de silagem. Entendi. Então ele tem que pensar, na hora de produzir, ele tem que medir a quantidade de animal, fazer conta de quantos meses esses animais vão ficar e quanto de silagem que ele precisa de produzir. Né? Ele fazendo essa conta básica, ele não vai passar dificuldade. E isso, a tecnologia veio para auxiliar esse produtor. E aí vem os programas de atenção ao produtor que a Coopervap tem,
que esses técnicos nossos vão para o campo, ele acompanha toda a evolução, desde o preparo do solo até a ensilagem, para poder dar esse apoio, dar esse suporte para o produtor. Agora vem aí a prefeitura, juntamente com o Sebrae e a Copervap, com esse programa de genética, né, a transferência de embrião. Que é um salto e tanto. É um salto, é uma evolução que vai ser medida daqui a 3 anos. Exatamente. Né? Porque nós vamos ficar aí com 9 meses aí de processo de gestação do animal, criando bem essa bezerrinha a hora que nascer, daí mais 2 anos aí ela vai já estar começando a parir e produzir também, né? Então, eu acho que com 3 anos aí a gente já vai conseguir medir esse resultado. Porque no agronegócio tem essa dificuldade, tem tempo. Tem tempo. Né? E às vezes aonde a gente erra muito, que a gente quer produzir amanhã, né? Quer ter resultado amanhã. Para ter resultado rápido, tem que criar galinha. Tem que criar galinha e olha lá, ainda tem que esperar um pouquinho, né? Mas é assim que tem que fazer, né? O processo ele é um pouco demorado, mas se você todo dia fizer um pouquinho, aí lá na frente também todo dia você vai colher um pouquinho daquilo que você fez. É verdade. Né? Então, assim, a tecnologia, agora eu acho que nós demos aí um salto, né, nesse avanço de tecnológico no rebanho, que se o produtor souber aproveitar essa oportunidade que está tendo, eu acho que Paracatu daqui 3 anos vai ser outra Paracatu, outra Copervap, né, e outro produtor. O produtor ele vai estar assim, ele vai conseguir sair ali dos 100 litros de leite, aquele que está com 100, e às vezes ele vai conseguir dar um salto para 300. Né, porque ele vai receber, se ele cuidar direitinho, porque depende muito da boa vontade do produtor, e se ele tiver com vontade mesmo e cuidar bem dessa bezerrinha, ele vai ter uma vaca de primeira qualidade na propriedade dele. Prosa boa essa aqui, hein, gente? Gostou? Pois é, infelizmente a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui, no nosso podcast rural. Eu vou abrir agora para o Valdir de se despedir de você que está acompanhando. Vai lá, Valdir, deixa o abraço aí para todos os nossos internautas e telespectadores. Foi muito bom, né? Mais uma vez falando de coisa boa, né? Falando de progresso, desenvolvimento, de mudança, né? A gente fala de mudança, se você pegar a mudança que o Brasil aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, graças à tecnologia, a esse mundo digitalizado. Então é uma satisfação grande, mais uma vez, falar de coisa boa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, viu, Francis, beleza? Esse carinho que você tem com a Copervap, com os cooperados, com o produtor rural de Paracatu. Isso nós temos que te agradecer. É um prazer. Lionel, deixa o seu abraço aí para os nossos telespectadores. Então, dizer a todos, né, que estão nos vendo e nos ouvindo aqui, que a gente tem um imenso prazer de participar aqui desse seu programa aqui e falar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente conhece, do que a gente está vivendo, do que a gente já viveu, né, e deixar também à disposição aí para sugestões, para críticas também, né, que a gente sabe que para construir um país melhor precisa de pessoas melhores. Então a gente está aí e com vontade de estar acertando sempre. Valeu. E muitíssimo obrigado a todos vocês que estão conosco até esse momento. Manda sua mensagem para a gente, 38991810123. Acompanha a gente também nas mídias online, Paracatu Rural no YouTube, Instagram, Facebook e na TV, Canal Agro Plus, de segunda a sexta-feira, às 5h30 da tarde. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. A fé não cresce pelo esforço, mas pela lembrança das obras de Deus. O salmista expressa essa ideia em meio à angústia, escolhendo recordar as intervenções divinas como forma de encontrar força. Ao longo das Escrituras, nós somos repetidamente chamados a lembrar, como em Eclesiastes e no Salmo 105, onde a memória do que Deus fez serve como alicerce para a nossa fé. Em vez de envergonhar, Deus quer nos fortalecer ao relembrar as suas maravilhas. A reflexão sobre como Deus atuou em nossas vidas, trazendo graça, luz e paz, é essencial para fortalecer a nossa confiança. Recordar não é apenas nostalgia, mas um modo de cimentar nossa base espiritual.
Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.